A gente tem mais uma pauta para trazer, mais um assunto e para ouvir opiniões divergentes, posicionamentos divergentes. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu para que seus aliados foquem na criação de uma comissão parlamentar e que venha a ser uma CPMI, porque é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para apurar os atos criminosos do dia 8 de janeiro. Esse recado foi passado a deputados e senadores em um evento do PL, através de uma ligação telefônica reproduzida pelo filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, fez uma ligação, colocou o microfone e todo mundo ouviu. Ali as palavras de Jair Bolsonaro impulsionando que seja levada adiante essa comissão. A criação dessa comissão tem dividido opiniões dentro do Congresso. Então, para que nós possamos discutir um pouco mais esse assunto, nós convidamos para o nosso painel CNN os deputados federais Ivan Valente, do PSOL, e Lincoln Portela, do PL. Deputados, obrigada, pela gentileza. Domingão, um dia que geralmente é de descanso, né? Mas parlamentar, fica com a cabeça efervescente todos os dias. Então, obrigada, pela gentileza de terem aceitado. É verdade, Elizabeth, um prazer muito grande estar com vocês, também com Ivan Valente e a CNN, que sempre tem dado a cobertura política de uma maneira consistente para que o Brasil seja melhor. Eu estou aqui no sítio da minha filha, por isso que eu estou dessa maneira, o Ivan Valente, por certo, aí também um pouco mais à vontade, mas sempre trabalhando. Prazer grande. Totalmente. Ivan Valente, bem-vindo. Queria dar bom dia a você, Elisa, ao Lincoln Portela, agradeço o convite da CNN, estamos sempre à disposição aqui para o bom debate e espero que a verdade prevaleça. Para isso a gente está aqui, né? E não as fake news. Então vamos ao debate. Vamos ao debate. Muito bem, vou começar com a pergunta bem direta e reta. Instalar ou não instalar uma CPMI para levantar informações e investigações sobre os atos do dia 8 de janeiro? Eu começo com o deputado Lincoln Portela, do PL. Elisa, claro que instalar a CPMI, toda a investigação deve ser feita em cima de um fato que se tornou fato mundial. Toda a imprensa mundial demonstrou isso, o Brasil todo viu, e isso precisa ser devidamente investigado e as pessoas responsáveis devem ser também devidamente punidas com o devido processo legal. Se há alguém da direita que agiu de maneira extrema e errou, que seja punido. Se há infiltrados que ali estiveram, que também sejam punidos. E que aqueles que são completamente inocentes sejam liberados, como já está acontecendo, porque pessoas foram presas sem o devido processo legal. E aquilo também não é constituído, uma lei, inclusive, até modificada pela ex-presidente Dilma Rousseff, não foi considerado legalmente, na minha avaliação, um ato de terrorismo, mas um ato de vandalismo por parte de algumas pessoas, não por parte da maioria que ali estava. Pessoas de bem, pessoas decentes, pessoas honestas, que até ajudaram a limpar, como eu disse no debate passado com Ivan Valente. Então, deve ser investigado, sim. Para isso, existe a Câmara dos Deputados, existe o Senado Federal e os outros órgãos de investigação. O que nós queremos fazer é sermos parceiros para que a investigação se torne mais nítida e mais clara. Repasso, então, a mesma pergunta ao deputado federal Ivan Valente. E eu estou deixando aqui uma média entre 1 minuto e meio e 2 minutos de resposta para a gente manter o debate equilibrado. Deputado, por favor, então, tirar do papel ou não tirar uma comissão parlamentar de inquérito que investigue os atos do dia 8 de janeiro? Bem, Elisa, eu acho que as imagens falam por si. O golpe foi televisionado. Fotos, filmes, imagens dos próprios golpistas, dos próprios vândalos, entende? Filmando a destruição, a invasão, o quebra-quebra, né? E depois marchando para o quartel-general do Exército como se fosse a casa deles, com a garantia de que não seriam presos.
Então, o que aconteceu no Brasil foi um golpe de Estado. Se completa o golpe, como foi em 64, eu e o deputado Lincoln não estaríamos aqui debatendo. O que aconteceu em 64 foi o fechamento do Congresso Nacional, foi o fechamento do STF, foram prisões em massa, tortura, censura, entende? Isso é golpe militar, é ditadura. E é isso que eles queriam. Eles querem intervenção militar para a ditadura. Para isso, eles vão ser criminalizados. A segunda questão que eu queria desafiar o deputado Lincoln é que ele me apresente uma pessoa infiltrada, um democrata, entende? Um socialista que estava lá quebrando o Congresso Nacional. Nós apresentamos 2.000 presos, né? E tá lá as fotografias, um pichando, um quebrando, um destruindo o relógio, outro destruindo o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados, a nossa representação popular no Congresso Nacional. Tudo isso tem por trás um personagem que não reconheceu a eleição, que viajou para o exterior, que fez com que um ministro da Justiça dele tinha uma minuta golpista, que inspiraram isso com apoio de militares de alta patente do governo. E esse fugiu para a Disneylândia. Ele chama Jair Bolsonaro. Essa CPMI é uma dissimulação, entende? Para desviar o foco. Opa! Travou o sinal do deputado Ivan Valente. Espera aí, só um instantinho. Até aqui atrás eu estou conseguindo espiar um pouquinho mais, que continua travado. Enquanto a gente vai restabelecendo o sinal, deputado, pela ordem natural, eu já lhe repassaria a voz novamente. Então, eu lhe repasso para poder trazer seus argumentos em relação à fala do deputado Ivan Valente. Na sequência, a gente vê se conseguiu fazer a reconexão. Claro. Por certo, deputado Ivan Valente, como eu já disse, com quem eu tenho uma boa relação de diálogo, deve estar dizendo que forças ocultas impediram que ele terminasse de falar. É só para brincar um pouco. Mas podemos brincar com coisa séria, é um pouco complicado. Podemos brincar com coisa séria, é complicado. Na realidade, é isso que nós queremos, que haja esclarecimento, e penso que o governo deve desejar isso também. Ficou muito bem claro, policiais abrindo as portas para que pessoas entrassem, pessoas, inclusive, com determinados tipos de uniforme que nada tinha a ver com o Exército, estavam assim. Quem são essas pessoas? Várias dessas pessoas foram identificadas como militantes não da direita, militantes de outro grupo, identificadas pelas redes sociais. Hoje as redes sociais mostram tudo. E mostramos ali que já haviam pessoas lá dentro. Um determinado ministro estava vendo, acompanhando tudo do segundo andar do seu ministério, e não percebemos ali uma força policial muito séria. Preste atenção, eu juntamente com o deputado André Vargas, do PT de São Paulo, quando eu era presidente da Comissão de Legislação Participativa, nós invadimos configuramos mais de 30.000 pessoas que queriam invadir a Câmara dos Deputados. Acabaram quebrando parte do Itamaraty. Também consegui tirar, na época, os agentes penitenciários, hoje os policiais penais, que invadiram o Ministério da Justiça, e o falecido senador estava ali comigo. Nós retiramos as pessoas de lá. Os indígenas invadiram a Câmara dos Deputados e eu fui o coordenador do GT Terras Indígenas. Nós vimos o MST invadindo a Câmara dos Deputados. Isso não é terrorismo. O que aconteceu, nós vimos policiais dizendo, são bem-vindos, e já tinha um grupo lá dentro. Nós só queremos identificar essas pessoas que estavam lá dentro, que entraram sem quebrar nada. Entraram por onde? Como foi isso? E como eu disse numa outra entrevista, a hora que for preciso parar de falar, você pode me dar o tempo, viu? Na Sem verdade, liberdade. Já passou o tempo, mas não quero ser deselegante. Se o senhor quiser só encerrar a ideia. Não, encerrando a ideia. E por que esses ônibus já estavam preparados para estarem ali da maneira que estiveram? E por que demoraram 3 horas desfilando pela cidade para mostrar um troféu? Essas coisas precisam ser investigadas. Quem errou
que seja devidamente punido. Isso é fundamental. Deputado, vou aproveitar e fazer-te mais uma pergunta, enquanto a gente não tem a reconexão do deputado Ivan Valente. Tudo bem que a nossa missão aqui é trazer um equilíbrio, né? Então o ideal é que a gente possa ouvir as divergências. Mas já que estamos contando com, às vezes, o mau humor da internet, enquanto vai reconectando a ligação com o deputado Ivan Valente, eu gostaria de lhe ouvir também. Até que ponto, até que aspecto o senhor avalia que as palavras com mais energia do ex-presidente Jair Bolsonaro colaboraram para impulsionar essas pessoas a fazerem a invasão à sede dos três poderes? Em hipótese alguma, porque o presidente nunca pediu que acontecesse essa invasão. E outro detalhe, um golpe militar não vai acontecer com 2, 3 mil pessoas desarmadas, sem fuzis, sem metralhadoras, sem granadas. Ah, brincadeira, golpe militar com pessoas desarmadas, com senhoras de 70 anos, com crianças, com adolescentes, com pré-adolescentes, tem limite para se sonhar. Isso passa a ser realmente um absurdo. Golpe militar se faz com armas, golpe militar se faz com granadas, com tanques, com fuzis. Nada disso aconteceu ali. Agora, é preciso investigar quem é que estava lá dentro e por que entraram e quem deu essa permissão. Não estou chamando todos aqueles que estavam ali como patriotas de inocentes nesse sentido, mas pelo menos 80% deles foram levados e conduzidos e não esperavam que aquilo acontecesse. Nós vimos ali as senhoras limpando e pedindo para não quebrar. Então, há coisas que ficaram um tanto quanto nebulosas. O que nós queremos fazer é tirar essa nebulosidade de todo esse processo. Agora, concernente ao presidente Jair Messias Bolsonaro, ele sempre falou com contundência, sempre falou de maneira contundente, mas em momento algum o presidente Bolsonaro incentivou a invasão do Congresso Nacional, Câmara e Senado, a invasão do Supremo Tribunal Federal. Em momento algum, o Palácio do Planalto, em momento algum, houve nenhum incentivo direto ou indireto ou subliminar do presidente Bolsonaro. Muito bem, estamos ouvindo o deputado federal Lincoln Portela, do PL, e também o deputado federal Ivan Valente, do PSOL, apesar da gente estar ali tentando a reconexão com o deputado, e justamente o assunto é colocar ou não colocar em prática uma CPI ou CPMI, ganha esse M, né, porque aí haveria de ser uma comissão mista entre deputados e senadores, em relação ao assunto do dia 8 de janeiro, a invasão à sede dos três poderes. Temos deputado Ivan Valente de volta. E, deputado, a internet de vez em quando passa a perna na gente, hein? Passa. Foi uma derrubada total aqui, Elisa. Foi uma rasteira, mas tudo bem. Habemos deputado novamente aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir então a pergunta que eu fizer agora para o deputado Lincoln, para que eu possa ouvir o senhor. Eu perguntei assim, até que ponto o discurso com mais energia de Jair Bolsonaro durante os anos de gestão foi capaz de impulsionar essas pessoas que ficaram em frente aos quartéis e mais, que invadiram a sede dos três poderes. A gente acabou de ouvir a justificativa do deputado Lincoln de que de maneira nenhuma Jair Bolsonaro fizera isso, que nunca, inclusive, estimulou que ocorresse a invasão. Quero ouvir agora o senhor, então, deputado Ivan Valente. Olha, eu acho que é público e notório, Elisa, e todos que nos ouvem, que o Bolsonaro, desde que ele tomou posse, ele colocou na cabeça que ele não ia sair da cadeira de presidente, entende? Ele queria se tornar ditador. É só lembrar, entende, da reunião de 2021, de abril de 2021, com os ministros, né? Posteriormente, ele fez atos na frente de quartéis. Posteriormente, ele fez o ato 7 de setembro, que foi uma tentativa de golpe já, né?
E, posteriormente, ele sempre avisou que não aceitaria o resultado das urnas eletrônicas, que o próprio PL, como eu já disse, o deputado Lincoln, votou a favor das urnas eletrônicas no Congresso. E ele chamou os militares para passear de tanque lá na porta do Congresso Nacional nesse dia. Então, o Bolsonaro, ele foi um incentivador, sim, nas portas dos quartéis, mas não só ele. Entende? O general Braga Neto, o general Heleno, a cúpula militar, entende? O general Paulo Sérgio dando aso àqueles questionamentos de urna eletrônica no TSE, tudo isso mobilizou tropa para não aceitar o resultado. O Bolsonaro nunca aceitou o resultado, nunca reconheceu o Lula, viajou antes, não passou a faixa e conspirou o tempo inteiro para que ocorresse essa atitude, esse vandalismo, essa tentativa de golpe de Estado. Então, é evidente que agora o Bolsonaro quer é o seguinte, ele está enrolado com as joias que ele surrupiou, né? E isso está dando uma repercussão enorme lá embaixo, no povão, na sociedade, inclusive na base dele. Então, ele falou, o foco agora é a CPI, vamos criar uma outra narrativa política e vamos travar qualquer desenvolvimento de um governo popular com medidas que interessam ao povo. Por isso eles botaram essa CPMI, que foi, na verdade, interposta por deputados que estão no Conselho de Ética da Câmara e que participaram da convocação desse ato, nesse momento. Então, é evidente que o Bolsonaro é o principal quadro dessa conspiração e, por isso, ele vai pagar caro. Agora mais uma pergunta para poder ouvir os dois entrevistados. A gente tem mais um minutinho de resposta para cada um em relação agora à senadora Soraya Tronic vai ter de novamente, ir atrás dessas assinaturas para conseguir viabilizar a CPI dos atos do dia 8. Os senhores avaliam que após todo o movimento político e principalmente essa temperatura que foi baixada, ainda vai ser possível conseguir as assinaturas que são necessárias para dar andamento, deputado Ivan Valente, para dar andamento a essa comissão? Não, primeiro que eu acho que o Brasil tem coisas mais importantes para tratar. A reforma tributária, é gerar emprego, é distribuir renda no nosso país, é ter movimentações em defesa da educação pública, da saúde pública e tal. O que o bolsonarismo quer? Trazer para trás, né? Eles vão ser condenados, eles já estão, são 2.000 pessoas, estão chegando aos financiadores, estão chegando aos intelectuais do crime e à própria cúpula, inclusive o próprio Bolsonaro, que está com medo de ser preso ou ficar inelegível. Então, o que nós temos aí é o seguinte, o Centrão, né, quando o bolsonarismo raiz, né, que não é o Lincoln Portela, diga-se de passagem, quer fazer essa onda toda, eles estão aumentando o preço do Centrão, entende? Contra o governo Lula. E eles querem travar a governabilidade e tal. Mas eu acredito que vai ter outras CPIs como essa das joias, entende? Que vão sair na frente porque o povo está mais interessado no outro. Todo mundo já sabe o que aconteceu. Foi investigado pela PF, pela PGR, pelo Supremo Tribunal Federal. Está em andamento toda a prisão e a intervenção sobre esses criminosos fascistas, a horda fascista que quebrou a Praça dos Três Poderes. Então, eu tendo a achar que não haverá, sem dúvida, essa CPI. Tá? Isso aí é só uma cortina de fumaça. Deputado Lincoln, quero lhe ouvir também se vai ser possível rever essas assinaturas, visto que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, respondeu ao Supremo Tribunal Federal que o requerimento foi apresentado na legislatura passada e existem ali regrinhas internas que dizem que, na verdade, as assinaturas têm de ser dessa legislatura. O senhor avalia que a senadora Soraya Tronic vai conseguir de volta todas as assinaturas? Na realidade, eu me debrucei mais na CPMI, que envolve as duas casas. E muito bom, viu, Ivan Valente? O direito de expressão te dá o direito de chamar o Bolsonaro de ladrão. A liberdade de expressão, que coisa boa, surrupiou. Muito bom.
Assim tem que ser a liberdade de expressão. E olha que você não vai ser preso por isso, não, meu irmão. Mas ele surrupiou mesmo, essa é que é a questão. Não é à toa que ele está devolvendo, Lincoln. Então, veja bem, tem muita gente devolvendo muita coisa, muita gente devolveu muitos milhões por aí. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos em frente com a CPMI. E outro detalhe, nós estamos trabalhando no Partido Liberal para que haja uma obstrução. Estou vendo o deputado Ivan Valente, que sabe fazer isso muito bem. O PSOL conseguiu fazer várias obstruções na Câmara dos Deputados, valentemente, garbosamente, com 5 parlamentares. Hoje são mais, mas com 5 parlamentares. E não se iludam, o Partido Liberal pode ser, eu não estou afirmando, que parta para uma oposição célere, para que os direitos humanos sejam devidamente respeitados. Isso é fundamental. E queremos a CPMI, seja de quem for, e se for preciso colhermos novas assinaturas, colheremos de novo, porque a verdade tem que ser dita, doa a quem doer. E, repetindo uma palavra de La Fontaine, paciência e tempo dão mais resultado do que força e raiva. E com paciência e com tempo esclareceremos todas as dúvidas. Agora, se fosse, para concluir, para fazer um ato antidemocrático, teríamos feito esse ato antidemocrático com 3 milhões de pessoas, com os tanques nas ruas, como bem disse Ivan Valente, durante o 7 de setembro. E não com 2.000 pessoas, com senhoras idosas, com crianças e com adolescentes. E meia dúzia de extremados, claro, e ainda possivelmente infiltrados. Grande abraço a vocês, muito obrigado. Abraço, Ivan. Obrigado, Vec, obrigado mesmo. Elizabeth, obrigado a CNN. Muito obrigada. Eu agradeço também aqui por terem aceitado o convite, os deputados federais Ivan Valente, do PSOL, e Lincoln Portela, do PL. Obrigada pela gentileza e agora aproveitem o domingo. Obrigada. Bom dia. Obrigado, aproveitaremos. Bom dia a todos.